Movimentos sociais de luta pela moradia pedem que o governo repasse 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para a habitação. Os representantes dos movimentos se reuniram nesta quarta-feira na Alerj, em audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos, Habitação e Governança da região metropolitana. De acordo com os movimentos, o repasse de verbas para a habitação não é feito no Estado desde 2016. Segundo eles, os recursos estão sendo desviados para outros fins, sem qualquer controle de um conselho gestor. Maria de Lourdes é líder do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Ela reforçou a importância da reativação do conselho para tornar a habitação uma política de Estado e não mais de governo. Por que a gente está insistindo que esses fundos e conselhos nos municípios e nos estados e na União funcionem? Porque isso é uma política de Estado. Isso não é uma política de governo que entre um outro governo e derrube, como o programa Minha Casa Minha Vida. Porque a Minha Casa Minha Vida é um programa de governo, de um determinado governo. Entra outro governo, quer brigar com aquele e não quer mais saber. Nós estamos tentando construir há décadas nesse país políticas estruturais que incluam a todos e todas. Outra demanda dos movimentos é que, seguindo determinação do Tribunal de Contas do Estado, seja criada uma conta específica para repasse dos recursos devidos ao Fundo de Habitação. A deputada Zeidan Lula disse que o direito à moradia é garantido pela Constituição e que é preciso assegurar que a lei aprovada na Alerj em 2006 seja respeitada. Isso é lei, né? E a gente já tem várias denúncias, aliás, tinham relatórios na outra gestão, né, do outro governo, em que uma boa parte da verba, do recurso do Fundo de Combate à Pobreza estava sendo destinada para obras em rodovias. Eu cheguei a falar isso aqui no plenário, no outro mandato, e o que a gente quer com essa audiência é exatamente não só garantir que o fundo repasse para o Ferris os 5%, a gente até gostaria que fosse mais, que fosse 10%, mas que pelo menos repasse os 5%, para que a gente possa criar política de fato habitacional. Os dados que mostram os números do déficit habitacional no Estado estão desatualizados e são difíceis de serem calculados. Para o professor da UFRJ, Adalto Cardoso, que trabalha no Observatório das Metrópoles, essa carência de dados dificulta a elaboração de um plano de habitação que seja eficiente. Dado mais recente é ainda de 2015, calculado pela Fundação João Pinheiro, estava em torno de 450 mil unidades. Eu tentei fazer uma projeção baseada no outro estudo da Fundação Getúlio Vargas, usando a mesma taxa de crescimento do déficit nacional que eles estimaram, e cheguei a alguma coisa em torno de 490 mil unidades, com base nesses números. Assim, isso é uma ordem de grandeza. Então, a gente pode dizer que a gente tem um déficit na ordem de grandeza de 500 mil unidades. Mas, além do déficit, a gente tem mais um número mais ou menos na mesma ordem de grandeza de habitações precárias. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Renata Souza, disse que os parlamentares das comissões vão acolher as demandas apresentadas pelos movimentos sociais e que vão começar a trabalhar na elaboração de uma PEC que garanta recursos para a habitação. A deputada reiterou a importância do IBGE na produção de dados que direcionem políticas públicas na área. Produzir dados, por exemplo, com relação às pessoas que hoje pagam aluguel é fundamental para a gente saber quem são essas pessoas que não têm casa própria. Então aqui não só é um momento de reunir os movimentos sociais que lutam pela moradia digna, mas a gente também precisa saber do Estado qual é a política pública de habitação colocada hoje, né? A gente tem 6 meses de um novo governo e a gente ainda carece de muita informação de quais serão as prioridades do governo para a política de habitação. Segundo o Núcleo de Terra e Habitação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, cerca de 7 mil pessoas recebem atualmente aluguel social no Estado. O deputado Valdec Carneiro reforçou durante a audiência que o aluguel social deve ser tratado como um paliativo e não como uma política habitacional. O aluguel social não é política de habitação. O aluguel social é uma política assistencial transitória para situações emergenciais que devem, aí sim, a partir de uma política de Estado, ser substituída por uma política de construção de moradias dignas, e há instrumentos legais já disponíveis. Isso aqui é impressionante. Não nos falta um arcabouço legal.
o que nos falta é que os governos cumpram a lei. Nós temos um Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, nós temos um conselho gestor desse fundo, tudo isso instituído por lei. Agora, ano após ano, nos últimos 10, 15 anos, os governos estaduais não investem o que a lei preceitua no Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social.